Olá, tudo Boa bem? noite. Boa No- noite. Eu vou Boa só noite. chamar a Késia, que é a outra moça que vai me ajudar também a entrevistar vocês. Ela já vai entrar. Tá Ok. ótimo. Oi, Késia, boa Olá, Boa noite. noite. tudo bem? Olá. Acho que já dá para começar, né? Vou iniciar aqui. Oi, gente, boa noite. Boa Meu noite. nome é Késia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que tem como intuito convidar profissionais que impulsionam o mercado de trabalho, né, para falar um pouco mais sobre sua trajetória e seu trabalho. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna e eu vou falar um pouquinho mais sobre o patrocinador de hoje, né? Que é a PGS Vet, que é uma distribuidora de equipamentos, né? Que atende essa área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. A gente vai estar disponibilizando aqui um arroba, né, da PGS Vet para vocês terem acesso à página, mas qualquer dúvida a gente vai estar respondendo via direct. Hoje nós temos conosco a médica veterinária e doutora Sofia Crivelente e o médico veterinário e doutor Leandro Crivelente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Nós Obrigado, iremos fazer algumas agradeço o perguntas. convite. E aí, quem tiver alguma dúvida, pode deixando aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo. Bom, gente, pode começar as perguntas? Claro. Vamos lá. Claro. Em poucas palavras, descrevam a formação de vocês. Quem Pode começa? começar do Primeira, Leandro. primeira, primeiras damas, primeiras damas. Então tá bom. Ponto positivo com a sua esposa aí, hein, professor? É, Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ter a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a nossa formação, tentando contribuir um pouquinho aí com a profissão de cada um que está aí ao vivo assistindo a gente. E depois, né, provavelmente vai ter acesso a esse conteúdo. Bom, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Berlândia, em 2006. Aí, na sequência, fiz residência em clínica médica de pequenos animais na Unesp, em Jaboticabal. E lá eu continuei praticamente quase toda a minha formação de pós-graduação, né? Então, fiz meu mestrado, meu doutorado, né? E meu pós-doutorado em clínica médica veterinária, né? Então, lá na Unesp de Jaboticabal. Durante o doutorado, a gente teve a oportunidade de fazer um período sanduíche nos Estados Unidos. Então, a gente esteve por 8 meses na Universidade de Ohio, né, de Ohio State University, e o meu orientador lá, e até hoje parceiro de pesquisa e colaborador, foi o professor Ren Gillor, que é um dos grandes nomes da endocrinologia do mundo hoje em dia, né? Trabalha brilhantemente com pacientes diabéticos e hoje ele se encontra na Universidade da Flórida. Então, inclusive, isso é um artigo hoje, né? inclusive, saiu um artigo nosso hoje, que vale super a pena a leitura aberto, né? Depois a gente fala um pouco dele aí, se vocês tiverem interesse. E então, depois do pós-doutorado, então aí termina a formação acadêmica em si, né, de titulações. Agora, a minha é muito semelhante à da Sofia. Então, nós nos conhecemos dentro da universidade, nos primeiros anos de faculdade. Então, nós começamos a namorar e praticamente a gente ficou o tempo todo juntos. Estamos há 21 anos, 21, né? 21 anos juntos, então desde a universidade. Durante minha graduação também fiz pela Universidade Federal de Uberlândia e tivemos bastante coisas juntos. Fizemos iniciações científicas, a gente pode falar sobre isso, que são muitas questões, né, principalmente dos graduandos, como fazer, eu gosto muito de falar sobre isso, que é bem importante para crescimento de todos. Depois da graduação, eu fui fazer residência na Universidade Federal, na Universidade de Franca, que eu fiz em clínica e cirurgia de pequenos animais. Depois mestrado, doutorado e pós-doutorado, aí eu fiz na Unesp Jaboticabal. Trabalhei também em conjunto com a Universidade de Medicina, na USP, em Ribeirão Preto, e parte do meu doutorado e também do pós-doutorado eu fiz junto
com a Sofia, né, na The Ohio State University, que foi bem gratificante, bem interessante. E nós podemos comentar e conversar de cada um desses, de como fazer, que eu acho que o mais difícil é você conseguir descobrir como chegar e para onde vai. Vocês estão na graduação? Vocês estão na graduação. Isso. E ninguém chega e fala, olha, faz assim, esse caminho que você vai conseguir iniciação científica, depois mestrado, como que você vai lá para fora. Então, nós estamos aqui para tentar ajudar o máximo possível as pessoas que estão cursando, né, cada uma dessas etapas. Professor Pedro Paulo entrou aí. Oi, Pepe. Boa noite. Grande amigo. Um monte de gente aí que conhecemos, ó. Ó, o O Matheus. Matheus, ó. Doutor Legal. Bernardes, Professor Fernando. lá da Unifran. Tem um monte de gente, amigos aí, ó. Ó, até endócrino UFO aí tá entrando. Conte pra gente como é a área de atuação geral específica de vocês. Bom, eu falo de novo? Você quer falar agora primeiro, Pode ir. Leandro? Pode ir? Pode falar. Bom, eu sou professora de clínica médica de pequenos animais e de semiologia aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Também sou professora do programa de pós-graduação em ciência animal na área de clínica médica também. E a minha área de atuação é clínica médica de pequenos animais, mas a minha área de pesquisa e a área que eu sou que eu tenho mais interesse, né, e especializada, na verdade, né, não sou especialista, porque isso também é outra coisa que a gente pode conversar sobre essas questões de títulos, tá? É a endocrinologia veterinária. Então, eu trabalho com endocrinologia já tem mais de aproximadamente uns 15 anos. E hoje eu sou, já é a segunda mandato que eu estou dentro da diretoria da Associação Brasileira de Endocrinologia. E eu tenho um serviço de endocrinologia veterinária dentro do Hospital Veterinário da UFO, que é onde existe a atuação profissional dos meus pós-graduandos. Então, das minhas pós-graduandas, né, de mestrado e doutorado, onde a gente desenvolve as pesquisas tanto de iniciação científica, muitas vezes até dos trabalhos de conclusão de residência, né, e, obviamente, as pesquisas ligadas à pós-graduação em estrito sensu. Mandar um abraço aí para todo mundo. O Michel está entrando também. Então, tem muita gente conhecida. Em relação à parte, né, de trabalho, eu também sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia e trabalho em clínica médica e minha área de pesquisa é em nefrologia, tanto clínica quanto cirúrgica. Então, esse é o foco, né, que a gente sempre fala. Quando você fala de clínica, você acaba, como professor, você tem que saber de tudo um pouco. Mas a parte de pesquisa em si, que é na onde você consegue auxílio científico, onde você consegue bolsas. Então, é um afunilamento. Então, você precisa ter uma especialidade para que você consiga ter projetos de pesquisa. E a minha é em nefrologia e urologia. Ele também tem um setor de nefrologia e urologia no hospital veterinário, também tem seus pós-graduandos que atuam no setor. Isso. Eu tenho tanto mestrandos quanto doutorandos que trabalham comigo na parte do atendimento, da parte cirúrgica. Então, é bem interessante. Contem pra gente como é a rotina de trabalho de vocês e quais dicas que vocês têm para os futuros e novos profissionais, né, com base na experiência de mercado que vocês possuem. Pode começar, doutora Sofia. Então, logo que a gente se formou, eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho desse histórico, porque é interessante, né? Às vezes as pessoas olham pra gente e vê onde você tá hoje, né? Mas não sabe, assim, o caminho que levou você a tomar aquelas decisões, a chegar até onde você tá, né? E as opções que você teve, né? E as escolhas que foram sendo feitas. Então, logo que nós nos formamos, em 2006, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no primeiro pronto-socorro veterinário, 24 horas aqui de Uberlândia. Inclusive, até hoje, né? Ele existe, que é o PSV.
Então, nós somos os primeiros plantonistas, junto com os donos do PSV, né, que é a Silvia e o Daniel, a trabalhar lá. Então, a gente era recém-formado, então a gente foi trabalhar com eles. E aí a gente, né, tinha aquela loucura, era de noite, a gente morava Da clínica. da clínica, tá? Então, era uma casa, então a frente era a clínica, tinha a parte de trás e tal. Então lá a gente fazia tudo, galera. Tudo que vocês imaginarem. A gente que lavava os panos, a gente que esterilizava, a gente que separava material, a gente que atendia, a gente que operava, a gente que ficava Limpava o chão. limpava o chão, atendia telefone, era secretário, financeiro, tudo. Então nós tivemos um intensivão aí, né, de uns 3 meses, se eu não me engano, né, Lê? Acho que foi uns 3 meses 3, 4. trabalhando com eles, né? Que foi super importante e tal. A gente, né? Imagina, acabou de sair a oportunidade de fazer tudo que a gente, né? Queria fazer. E aí, só que ao mesmo tempo a gente viu que era praticamente impossível a gente estudar, se aprimorar, né, aprofundar em clínica ou em cirurgia ou em clínica e cirurgia, vivendo essa rotina que a gente estava vivendo. E a gente sempre teve uma premissa, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, para essa juventude de hoje, e sempre foi, mas hoje, né, tem um apelo, acho que até maior, de que a gente tem que saber o que está fazendo. Então, você tem que adquirir prática junto com o conhecimento teórico para que você possa aplicar. Quando a gente sai da graduação, a gente sabe muito mais a teoria das coisas. Claro que a gente faz um estágio curricular, mas se for ver, é muito pouco tempo e pouquíssima responsabilidade sobre aqueles casos, né? A gente tem sempre uma opinião, né? Você está fazendo estágio e fala, acho que eu não ia fazer desse jeito, não. Eu acho que eu tocaria de outro jeito. Mas aí, na hora que aquilo cair em você, né? E aí você é recém-formado, aí você fala, ai meu Deus, e agora, né? A decisão é minha, as condutas são minhas. Então a gente já tinha em mente fazer residência, né? E aí, o que a gente achou que ia dar certo? A gente trabalhar num ritmo louco desse, igual a gente estava fazendo, e estudar para as provas de residência. E isso não era possível. Não é impossível, realmente incompatível. Talvez se a gente tivesse um horário fixo de trabalho e um horário fixo para estudar, mas não, como a gente estava nisso que a gente falou para vocês, era um rodízio, cada um numa função o tempo todo e tal. E além disso, a Silvia ainda estava grávida, então a partir de um certo momento ficou mais para nós 3 mesmo. Então, assim, era impossível. E aí nós tomamos a decisão, né, Leandro, de ir estudar. Então a gente teve um apoio, né, da nossa família e tudo, porque nós somos formados no meio do ano. Então, isso foi julho, agosto, setembro, acho que outubro ainda, a gente ainda estava no PSV, aí a gente, né, apesar da excelente oportunidade, é muito legal, gente, a gente começar a ganhar dinheiro, a gente começar, né, a ter as próprias coisas, e, nossa, é bacana, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que se a gente ficasse naquilo ali só, o nosso crescimento ia ser muito lento, né, a progressão da carreira ou as nossas expectativas seria muito lentas, né? A princípio, nós não íamos alcançar. Né? De imediato, a gente estaria ok, ganhando dinheiro, né? E tal, mas a gente sempre tem que pensar lá na frente. Eu sei que essa geração tem um pouquinho de dificuldade de pensar lá na frente, né? Às vezes a gente pergunta. O que vocês vão estar fazendo daqui 2 anos, 5 anos e 10 anos? Os nossos alunos residentes falam, eu não consigo me imaginar daqui 10 anos. Né? Vocês estão rindo, e a gente escuta isso todos os dias. Por quê? Vocês são uma geração que vive muito o agora, né? O presente, vive o... Mas isso, gente, é uma dica assim, né? Diz que se conselho fosse pôr, a gente vendia, né? Não dava, mas estamos aqui para dar para vocês os conselhos, enfim. Façam essas perspectivas. O que você quer ter? O que você quer ser? Onde você quer estar? Que tipo de vida você quer ter? É lá na frente. Porque a partir do que você almeja lá na frente, você vai trazendo os outros anos e você tem uma clara ideia de tudo que você vai passar e de todas as etapas que você
precisa, O que né? você tem que traçar, né, até lá. Isso. Então, isso, gente, é uma coisa muito importante. Então, o que que a gente falou? Nossa primeira. Aí, essa experiência inicial foi muito importante também pelo seguinte, gente. Oh, Eu, Sofia, decidi que eu não queria esse tipo de vida para mim. De ficar refém, né? De plantão e de estar ali no atendimento direto e tudo. Então, eu gostaria. Eu tinha. A partir daí, eu abri duas opções para minha vida. Ou eu me especializar numa área e começar a mexer num atendimento clínico especializado. Já foi aí que eu já comecei a ficar de olho, né, na endócrino, que era uma área que eu gostava bastante. Ou ser professora, que isso me possibilitaria também, né, atuar em uma área, ter horário fixo. Claro que a gente não tem um horário muito fixo, não, né? Que a gente está o tempo inteiro igual hoje, por exemplo, né? Mas eram duas opções. Eu gostava muito da área acadêmica desde o começo. Tipo, ele já tinha uma visão bem mais. É que minha mãe é professora e eu via ela trabalhando loucamente. Eu falava, a única coisa que eu não quero ser na vida é professora, né? E estamos aqui hoje, né? Mas eu resisti um pouco, né? Mas, enfim, foi por aí. E aí, assim, só sabe ensinar quem sabe fazer, gente. Isso é fato, né? Não tem coisa triste quando um professor está te dando uma aula e você percebe que o cara só está falando e não sabe, né? Às vezes você precisa de uma ajuda para ele contextualizar algo para você. Me dá um exemplo que você já usou isso ou fez aquilo, o cara não. Você vê que é só teórico, né? Então a gente tinha isso em mente, que a gente tinha que saber fazer para a gente poder ensinar. E aí a residência não era uma opção, entendem? Ela era extremamente necessária. Então a gente sabia que a gente precisava fazer residência. Então a gente tomou a decisão baseado nisso, né? Mandar um abração aí para um monte de gente aí que está mandando, o Pedrão, o Pedro Paulo, professor Pedro Paulo, professora Suelen, tem um monte de gente aí mandando que estão gostando, né? Então é uma satisfação falar aqui um pouquinho da nossa trajetória, que realmente assim, ela é lenta, né? A parte da veterinária, ela é uma escadinha. Então a residência foi um ano, então assim, elas foram 2 anos, né? Que subiu mais um pouquinho nessa escada, nessa escala. E eles pediram para falar um pouquinho também do caso de rotina, né? Nosso livro que nós fizemos, o Bulavete também. E foram, muitas vezes a gente, ó, o grande amigo aí, Pedrão, beleza? Professor Pedro, vamos lá. Assim, foram importante falar para vocês, a construção disso tudo não foi assim de uma hora para outra. Então foram diante de o que o mercado precisava, o que eram nossas dores, o que a gente precisava. E foi através dessa união também com todo mundo que está, um monte de gente que está aqui hoje conversando conosco, que fez o nosso crescimento. Né? E eu vou falar para vocês que muitas vezes a gente vai conversando, fala, olha, isso aqui é uma ideia boa, e você vai juntando e fazendo esse network para chegar a um projeto futuro, né? De o que você quer ser lá na frente, o que você quer ter lá na frente. E o caso de rotina, fala aí, Sofia, do caso de rotina, ela adora falar como surgiu. Não, o caso de rotina é uma questão bem interessante, né? Porque quando as pessoas veem a gente já na terceira edição do livro, né? Que nos traz muito orgulho, que definitivamente eu acho que é o livro de veterinário mais vendido do Brasil, né? Graças, né, a muito esforço, muito trabalho. Parece que o negócio foi simples, assim, né? E não foi. A gente iniciou o caso de rotina com esses estudos que nós fizemos para as residências. Então, a gente estudava junto, né? A gente não teve muitas aulas de clínica de pequenos animais na graduação. Então, a gente pegou os livros, né? Então, a gente pegou o Nelson Couto na época, dividimos ele em dois. Metade para mim, metade para o Leandro. Aí a gente fazia resumo e um contava para o outro. E a gente estudava junto desse jeito para a gente poder abranger as áreas que caíam nas provas de residência. E com essas anotações, depois a gente foi... Quando a gente passou nas residências, a gente falou que se a gente passasse, a gente ia digitar as coisas mais importantes, né? Tipo,
o que é a doença, o diagnóstico e o tratamento, né? O diagnóstico e o tratamento delas para a gente poder ter uma base. Só que como metade do estudo era dele, metade do estudo era meu, e era um material só e a gente estava indo para 2 lugares diferentes, né? Eu para Jaboticabal e ele para Franca. A gente falou, e agora? Então, a gente digitou nas férias que a gente tinha entre a graduação e a residência, a gente digitou tudo e a gente fez o primeiro manualzinho nosso, imprimimos 2 cópias, cada um levou para sua universidade, que estaria fazendo residência. E aí, durante a residência, a gente ia anotando mais coisa, aprendia uma coisa, fazia um procedimento, ia lá, anotava, e aí nas nossas férias a gente se juntava, compilava os 2 dados dos 2 lugares, imprimia de novo e voltávamos com os nossos manuaizinhos para residência. Isso foram 2 anos, né? E aí as pessoas começaram a gostar desse formato, né? Vários estagiários, posso xerocar, posso ter, posso não sei o quê. E a gente deixava, né? Até que saímos da residência, entramos no mestrado, né? Doutorado, enfim. E continuamos fazendo, né? Sim, continuamos atualizando sempre os 3 nossos, meses, a cada 6 meses a gente atualizava as tudo. nossas versões, né? A Cris falou que E tinha aí... xerox. Ah lá. A Cris falando que tinha xerox. E aí, um dia eu estava já na pós-graduação, atendia, né, no hospital veterinário da Unesp, e eu estava com o meu manual oficial e eu estava indo ver alguma coisa de uma dose lá na clínica, né? E aí tinha uma estagiária de uma universidade de São Paulo, né? Que ela me viu com o manualzinho na mão e ela falou para mim: você também tem esse manual? Eu falei: sim, tenho, ele é meu. Ela falou: não, mas eu também tenho o meu. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu sou a Sofia, eu que fiz isso aqui, eu e o Leandro. Vocês fizeram? Nossa, mas... Eu falei, onde que você conseguiu o seu? Eu consegui lá no Xerox da minha faculdade lá de São Paulo. Aí a gente falou, meu Deus do céu, esse negócio tá ficando muito sério, né? Porque eram coisas assim, de estudo, podia ter coisa que já não estava tão atualizada, tinha coisas, experiências que a gente adquiria, né, com os colegas, mais práticas, e isso que era o legal, porque todo mundo queria o pulo do gato ali, o negócio mais prático, aquilo que estava rolando mesmo na rotina. E aí foi aí que a gente conversou com o José Luiz, né, da Medvet, e ele falou, bora, né, profissionalizar esse manual de vocês. E aí nós começamos, né, com a ideia, chamamos um time de peso. Nesse momento a gente já estava engajado nas nossas 2 especialidades, né, que é endócrino, minha, do professor Leandro Nefriuro. E aí nós chamamos, né, vários colegas que estavam fazendo especializações também e tinham feito residência. Então esse é um grande diferencial do caso de rotina, que a gente toma muito cuidado, porque mais ou menos a gente volta naquilo. Como que a pessoa sabe o que é rotina se ela não viveu rotina? Né? Então, assim, o que as pessoas querem saber se ela não viveu aquilo, né? Então, começou dessa maneira, né? E a gente, mesma coisa com o Bulavete, com o Bulário, né? A gente sempre trabalhando nas nossas férias. A gente foi ter férias oficiais mesmo quando nós fomos trabalhar na Universidade de Franca como professores, né? Que oficialmente você tem que sair da faculdade, você não pode ficar lá trabalhar. Né? Então, assim, eles expulsavam você de lá mesmo. E aí foi quando a gente tinha realmente férias oficiais, né? Que a gente realmente tirou férias. Isso, gente, com 35 anos de idade. Né? Então, assim, é muita luta. Depois de 10 anos. Assim, mas vale a pena falar que não que assim, a gente não tenha tirado férias anteriormente, mas o que a gente fazia? Nós aproveitávamos, às vezes, vamos supor, tem um congresso lá na Nova Zelândia. Então, nós pegávamos auxílio financeiro via universidade, ia para lá, apresentava o nosso trabalho, participava de todo o evento, e depois disso a gente aproveitava e ficava aí mais 20 dias, já aproveitando a Nova Zelândia. A gente fez isso com vários locais. Então, dá para você aproveitar, sair para aprender mais e também se aprimorar, fazendo um congresso, fazendo um curso, e depois já aproveitando para você fazer umas férias
juntos, né? Então é isso que é legal, dá para você fazer as duas coisas juntas. É ter um momento de diversão, mas dentro da necessidade ainda do momento de aprimoramento, de profissionalização, você não perder essas oportunidades, né? Então, às vezes a gente estava de férias no sítio dos pais do Leandro, que na época que eles tinham, a gente trabalhava de manhã. Então, por exemplo, a gente estava traduzindo um livro nas férias. Aí a gente trabalhava de manhã e ia curtir à tarde, à noite. Gente, falar para vocês quantas foram as vezes que eles falavam: não, larga isso aí, vem aqui, vamos ali nadar, a gente para com isso. Não, a gente tem um foco, a gente precisa disso, a gente precisa de currículo, Tem que entregar, a gente tem que entregar, a gente tem prazo e a gente quer ser docente. Então, você tem que pensar no seu currículo agora, não é lá na frente, né? Ele tem que estar competitivo o tempo todo. Você não sabe que momento que a oportunidade vai aparecer, né? Então, era bem interessante. E mesmo atualmente, viu, gente? Uma vez a gente foi para o Leandro foi para um evento em Paris, né? Bancado pela Royal Canin, e a gente resolveu ficar mais uma semana lá. E aí, de manhã, enquanto eu me maquiava, me arrumava, vi o que a gente ia fazer, ele estava lá escrevendo o tratado de nefrologia e urologia, trocando mensagem com os autores e tal, corrigindo capítulo, já lá, entendeu? Então a gente não para. Isso é uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem os nossos momentos, sim, de descanso, né? De que são importantes. Mas isso é uma coisa importante de saber. O tempo todo a gente está se atualizando e aproveitando as oportunidades, né? Porque tem coisa que realmente a rotina não te dá tempo de fazer, né? Durante o dia. Né? Então, eu acho que é bem pertinente a gente mostrar que, assim, a gente, né, suou muito. Então, ó, 5 anos de graduação, 2 anos de residência, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e 1 ano de pós-doc. Só de formação acadêmica são 13 anos. Então, são muitos anos para atingir aquilo que a gente queria. Né? E além disso, ainda eu passei no concurso 3 anos antes do Leandro e nós ficamos separados 3 anos. Eu viajando de Uberlândia para Franca quase todos os finais de semana. Né? Por quê? E a gente tinha o foco. E durante esse período, gente, vou contar um negócio aqui para vocês. O professor Leandro acordava 5 da manhã para estudar para o concurso que apareceria em qualquer universidade federal, que era o nosso objetivo, estarmos os dois juntos, né? Então, ele acordava às 5 da manhã, estudava até às 7, tomava seu café e tal, e ia trabalhar na Unifran, das 8 até às 6 da tarde. Né? Então, a gente tem que ter o foco. A gente sabia que a gente ia passar por dificuldades. Principalmente porque nós somos da mesma área, gente. A gente foi concorrente o tempo todo. Porque a gente queria a mesma área. Né? Então, isso assim, é algo, né, que a gente tem que pensar, né? E que se aconteceu isso com a gente, está acontecendo com todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de foco, assim, de falar, ó, eu quero tal coisa, ou pelo menos plano A, B e C, né? Eu nunca fui muito assim, de ter muitos planos. Mas o Leandro sempre teve várias opções. Eu sempre né? gostei de um monte de projeto. De aproveitar aqui e falar que isso tudo também não é sozinho. Vocês podem ver que, por exemplo, apesar de a gente sempre competir, nós sempre estávamos um ajudando o outro, e nós temos várias pessoas aqui, vários autores, né, também que entraram, a professora Camila Vanucci, professor João Paulo, professor Márcio também está aqui, tem um monte de gente que eles entraram aqui participando, grandes amigos, e vale a pena falar assim, que nós fizemos tudo, fizemos mestrado, doutorado, fizemos tudo juntos, e não é um ambiente de competição, é um ambiente que nós queremos que todo mundo se saia bem. Então isso é importante para que vocês entendam que não é, não, eu vou ficar em casa sozinho estudando. Não é bem isso não é isso que nós estamos falando. Estudar é importante, mas festejar também é importante. E ter os links de amizades, então tudo isso
faz parte do crescimento profissional e pessoal também. Então, são grandes amigos que estão aqui, alguns orientados, então mandar um beijo, eu vi a Fer, tem mais alguns aí, a Cris. E isso tudo que nos faz, que nos motiva todos os dias, né? O crescimento, estudar. Tem uma pessoa que pediu aqui para a gente falar um pouquinho do artigo que saiu agora há pouco, né? Saiu hoje, que é um artigo bem interessante, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Está até na bio, tá na sua bio, né, Sofia? Tá lá. Está na bio da Sofia, quem quiser pegar. Fala um pouquinho aí, Sofia. O Caio e Marcela estão aqui. É o grande trabalho, né, do meu doutorado, parte do pós-doutorado, que é compilado de todos os dados, que a gente já tinha publicado algumas coisas e separado, mas esse é o grande trabalho mesmo, que nós avaliamos vários fatores envolvidos, né, na gênese da anemia dos doentes renais crônicos, dos cães com doença renal crônica. Então, a gente avaliou o estádio 2, 3 e 4, foi feita a avaliação de medula óssea, para avaliar, né, toda a escala de maturação das células, dos precursores, fizemos a parte hormonal, obviamente, eu tinha que colocar hormônio no meio, né, então fiz todo um painel, né, PTH, eritropoetina, citocinas, interleucina, fator de necrose tumoral, tudo que tinha envolvimento, né, com as questões de inflamação crônica, que tinha algum relato, né, de ligação com uma possível gênese da anemia, a gente investigou. Avaliamos as perdas de sangue oculto pelas fezes, enfim, foi um trabalho bem completo, né, avaliando, né, os vários lados aí, né, envolvidos na doença renal crônica, e a gente conseguiu publicar numa revista, né, de alto impacto nos Estados Unidos, faz parte da AVMA, né? E assim, tivemos resultados bastante relevantes, novidades aí para a área e principalmente de condução dos casos, né? Quem vem primeiro, quem que é realmente ali preocupante, né? No início, no meio, final da doença, quem são os grandes vilões ali envolvidos. Garanto para vocês que vocês não sabem, né? É novo, é tudo... Tudo bem novo. A gente já deu vários spoilers desse artigo, né, em palestras e coisas que a gente vem fazendo, porque ele já estava praticamente aceito, mas agora sim ele está oficialmente liberado aí, está na minha bio, né? Então ele é acesso livre para leitura e recomendo, porque realmente é um trabalho bem interessante. Tem outra pergunta aqui. Fale quais você considera os mais importantes de suas carreiras. Pode falar. Foi enviado aqui no Leandro. O que cortou um pouquinho para mim. Fala os artigos que você considera mais importantes da sua carreira. Os artigos? Isso. Vamos ver. Olha, é difícil selecionar alguns, assim, mas porque assim, é uma linha de pesquisa de longo prazo. Então, quando a gente fala de... esse que é interessante quando você é pesquisador, que geralmente você vai afunilando e vai tentando achar o que falta no mundo para ser explicado. Algumas coisas... Oi? Não escutei. Naquele momento, assim, que está no momento. Pode ser que mude a importância, né? Isso mesmo. Então, assim, quando a gente fala de... até a Suelen está aqui, tem um artigo que ela trabalhou no mestrado dela, que é bem legal, que quantas biópsias, quando você está fazendo laparoscopia, quantas vezes você tem que fazer o procedimento para você conseguir atingir um platô ideal, né? Então, para você realmente falar assim, eu sei fazer biópsia por laparoscopia, uma biópsia renal. Então, é um trabalho bem legal. Nós temos, em relação ao magnésio, então, quando a gente fala de magnésio no doença renal crônica, ele expolia muito o magnésio, ele tem uma maior fração de excreção. Então, tem várias coisas interessantes que a gente pode ficar falando a noite inteira aqui de trabalhos que foram publicados, que
que cada um deles tem um ponto que explica muita coisa que dá vertente para as outras linhas de pesquisa. Acho Por que o exemplo, trabalho sangue oculto, de glomerulonefrite, de de, glomerulopatia, os de é glomerulopatia, então, importante. aquele, por exemplo, eu fiz um agora que a gente publicou faz pouco tempo, que é aquele animal que tem erliquiose subclínica, né? Então, um animal que ele não tem clínica nenhuma. Você pega um animal, faz o PCR dele e ele tem erlíquia, mas ele não está manifestando. Às vezes só uma proteína aumentada, nada muito, mas comendo normal, brincando, tudo normal. Valores limítrofes, né, de Tudo dentro, hematológicos tudo ali. dentro não tem anemia, não tem plaqueta baixa, não tem nada. Esse animal, ele tem lesão renal, mesmo sem ter clínica nenhuma. E isso, a longo prazo, ele vai destruir o rim dele. Então, ele vai destruindo ao longo do tempo, levando a uma doença renal crônica. Então, esse trabalho é bem legal, que veio nessa vertente agora das doenças mais ocultas, e em seres humanos eles estão também batendo muito sobre isso. Que às vezes a pessoa, o animal, tem uma doença oculta, que não tem sinal clínico importante, mas os órgãos começam a deteriorar e a pessoa só vai descobrir na hora que dá aquele apito, falar agora tá muito feio. E então é legal para a gente pensar de que possa existir doenças que ainda não têm sintomatologia clínica, e por isso que a avaliação precoce, a avaliação check-up é importante em qualquer espécie. Legal. E aproveitando o momento, eu gostaria de convidar também quem tem interesse, né, na área de nefrologia e urologia para o curso online de Clínica e Endoscopia do Trato Urinário, que a gente tem aqui no Impulsionivete. E agora, em setembro, também vai ocorrer o curso de laser e cirurgia. Legal. Vai ser um curso teórico, com bastante prática. E quem quiser saber mais sobre os cursos, é só entrar em contato aqui pelo Instagram. Muito. Ótimo. Eu acho que foram isso. Muitas mensagens, muitos elogios aqui no chat para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Eu acho que Muito foram. importante, né, conversar sobre. É verdade. É bacana, porque eu acho que isso vai inspirar algumas pessoas, às vezes, a pensar o que ele vai fazer futuramente, que esse que eu acho que é o link principal. Qual que é o seu objetivo? Às vezes você pergunta para alguém, fala, eu queria trabalhar nos Estados Unidos. Beleza, qual que é o primeiro passo para você chegar lá? Eu vou fazer um curso de inglês, vou fazer isso, eu vou comunicar com uma pessoa, eu vou ver alguém que trabalhe lá. Então você tem que focar para onde você tem que ir. Porque muitas vezes a gente fica frustrado, fala, nossa, mas eu não consigo. Eu pergunto, mas o que você fez? Nada. Não vai conseguir, não tem como. Então você tem que focar, e muitas vezes não focar em apenas um só ponto. Olha, eu quero ir para os Estados Unidos, mas qual que é o seu plano B? Meu plano B é ser professor de inglês. Meu plano C Então tenha vários planos para que você tenha também nesse caminho o tracejado de que você possa fazer uma outra coisa sem ser aquele plano A, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu vou a vida inteira tracejar só para aquilo, mas às vezes não dá certo. Às vezes o dia que você vai fazer a prova, você está doente. Então tudo isso acontece. Por isso que é importante ter vários planos futuros, projetos, para que vocês tenham um caminho futuro de profissional muito interessante. E às vezes ir aproveitando os conhecimentos já adquiridos, né? Porque assim, às vezes a pessoa, vamos dizer, ai, nossa, eu não quero mais trabalhar nessa área. Não esquece que quando você for começar algo novo, você vai começar tudo de novo. As dificuldades recomeçam, né? Às vezes você está fechando totalmente uma porta que você poderia tentar reutilizar ela de alguma maneira, já que você já tem esse conhecimento, você já adquiriu aquela experiência, né? Para começar algo totalmente novo. Então, existe uma confusão aí sobre isso. Tipo, nossa, eu vou sair disso aqui, vou começar. Não, vai ter dificuldades, vai ter que ter investimento de tempo, né, de dinheiro,
De né? prática. Hã? De prática. Exato. Então, assim, isso é Vai uma muito coisa, por aí. por isso que, né, é importante, assim começam as vocações e as formações, né, durante a vida acadêmica, você dizer, ó, isso sim, isso não, ou isso talvez. No Uhum. talvez, você já traz ele ali já meio perto do sim, porque pode ser que seja algo que você possa aproveitar, né? Por exemplo, eu fiz mestrado com um professor de patologia clínica de Jaboticabal. Eu não fui orientada de professor de clínica. Então, o que eu fiz com ele? Ele é hematologista. Eu trouxe um tema que ele tinha interesse, associei as coisas que eu gostava também, que eu tinha interesse para poder trabalhar, mas eu não fiquei limitada à minha vida de clínica. Não, eu fui trabalhar lá no laboratório de patoclínica, eu fui aprender a fazer as bioquímicas, eu fiz todos os exames dos meus experimentos, do experimento do Leandro, de um monte de gente. Então, se eu precisasse, vamos dizer, ir trabalhar num laboratório de patologia clínica, eu tinha total condição. Se eu precisasse, vamos dizer, vamos pensar numa coisa assim bem. Vamos dizer que eu não pudesse mais atuar na área clínica. Eu teria uma outra opção que eu aproveitei uma oportunidade. Ficava muito mais cansada? Era obrigatório? Não, não era. Não era minha obrigação. Mas eu quis aprimorar essa parte também. E olha que legal, o Leandro também no doutorado passou a ser orientado pelo professor Áureo, também teve essa atuação e Grande por amigo. várias nós somos professores de patologia clínica. Ele, inclusive, deu muito tempo de aula de patologia clínica na Unifran. E a gente dava aula para o professor lá na Unesp. E era lá que a gente Uhum. aprendia. Né? E não existe clínica sem patologia clínica. Impossível. Um bom clínico, ele tem que saber muito de patoclínica. Não O exatamente de saber fazer o cirurgião exame. também, né? O cirurgião Um também. clínico, Todo mundo tem que saber né? fazer. Clínico, médico e cirúrgico. Um clínico, no geral, né? Uhum. Então, assim, mas eu podia só aprender a interpretar? Não, eu aproveitei que eu tinha a estrutura do laboratório, eu tinha abertura para fazer aquilo e eu aprendi também a fazer as coisas dentro do laboratório. Então, a gente, né, nunca foi o meu objetivo inicial ser professora de patoclínica ou ser uma patologista clínica. Mas, dependendo das oportunidades que aparecessem, seria algo que eu falei, nossa, é legal, eu acho que eu toparia, sabe? Tocar essa área, por exemplo, né? Então, assim, foi a mesma coisa com a oncologia em Jaboticabal para mim. Não existia serviço de endócrino lá. Então, tinha um serviço de onco que era da minha ex-orientadora de residência. Ela falou, Sofia, se você quiser, a oncologia está à sua disposição. Lá fui eu, atendia na oncologia, né? Era uma opção para mim também. Gostava de onco, não era a minha favorita do universo, mas aprendi demais, né? Então, passei 6 anos no serviço de oncologia. Então, assim, atendendo endócrino, que era o que eu gostava, mas não deixei de estar também lá me aprimorando em outro, porque eu tive essa oportunidade. Então, assim, a gente, né, tem que... isso é o plano A, B, C, né? É aquilo que eu falei, o sim e o talvez, né? Essas são as coisas ali que, às vezes, vão dando oportunidades pra gente, da gente poder atuar, né, de uma maneira ou de outra nas áreas que a gente tem afinidade. Então é isso, gente. Acho que foi as dúvidas. Muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Foi muito legal e muita gente interagiu aqui na live. E Muito a gente agradece. obrigada. Essa semana a gente vai ter o médico veterinário Vinícius Maué com a gente no Impulsionadores da VET, 7 horas também. E a gente aguarda vocês aqui. Tá, ok. Beleza. Muito Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. tchau, tchau. Se alguém tiver dúvida, tudo, pode conversar conosco também. Ficamos à disposição para vocês duas também. Muito obrigado. Obrigado aos grandes amigos que estavam Obrigada aqui. aí pela presença, pelo A Suelen, agora convite. a doutora Suelen, ela Doutora completou Sueli, acabou de doutorado agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Oi, E até a Ed. próxima. A Ed apareceu aí. Beijo. Beijo, Pepe. Tchau, Olha lá. gente. Muito obrigada. Obrigadão. Sucesso para vocês. Boa noite. Sucesso. Boa noite para todos.